tempo eu achei que colocar as minhas necessidades em primeiro lugar e pensar em mim era egoísmo. Então eu não aprendi a dizer não. Pelo contrário, eu internalizei que eu sempre teria que estar disponível, que eu teria que aceitar determinadas situações, que eu tinha que pensar nos outros antes de tomar uma decisão que apenas me afetaria e que eu me comprometeria. Hoje eu sei que o que eu aprendi sobre egoísmo eu aprendi de maneira equivocada. Não sei se você já sentiu isso, mas sabe quando você se dá conta de que você se prejudicou só para ajudar uma outra pessoa? Se você já se sentiu assim, saiba que você pode utilizar essa experiência para aprender muito sobre autopreservação. Olá, comunidade! E aí, como é que você está? Seja muito bem-vindo! Eu sou Lurian e nesse espaço eu compartilho meus estudos, as minhas reflexões, as minhas experiências e as ferramentas que eu utilizo para construir uma vida adulta saudável e potente. E também para lembrar a você que você não está sozinho nessa experiência humana e essa troca de experiências aqui faz a gente crescer mutuamente. E falando em trabalho coletivo, quero saber se você já se inscreveu no canal, se você já deixou o seu like, se por acaso você estiver me vendo pelo YouTube, se você estiver me ouvindo por outras plataformas de áudio, peço que você também faça a sua parte aí, segue, avalia, dá like, interage com o podcast de alguma forma, porque tudo isso ajuda as plataformas a entenderem que o meu conteúdo vale a pena e para fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais. E essa é a minha proposta aqui com Pensando e Fazendo, uma proposta de ganha-ganha. Na minha produção de conteúdo, uma coisa que é muito presente, vocês vão observar, é essa diferenciação entre as palavras, porque isso muda completamente o sentido e a forma como o nosso cérebro consegue apreender as coisas. O último vídeo que eu postei do meu conteúdo foi sobre a diferença entre aceitação e entendimento, porque isso muda completamente a forma como a gente lida na prática com as coisas. E hoje eu vou tentar fazer o mesmo com egoísmo e autopreservação. A palavra egoísmo vem do grego egos, que significa eu. Egoísmo é quando a pessoa age pensando somente em si, ignorando os impactos que isso tem nos outros. Por exemplo, digamos que você more com outras pessoas, seja o primeiro a tomar banho e tome um banho tão demorado que gasta quase toda a água da caixa, deixando pouca água para as outras pessoas tomarem banho. Essa é uma atitude egoísta, porque você tomou banho pensando somente no seu bem-estar, ignorando e esquecendo que isso prejudicaria o banho das outras pessoas. Já a autopreservação é outra coisa. A autopreservação é quando a gente age pensando em proteger o nosso emocional, o nosso financeiro, o nosso corpo. Então a diferença básica entre autopreservação e egoísmo está nas consequências. É natural do ser humano querer se defender, querer manter os seus limites. Mas acontece que algumas pessoas, aquelas que se aproveitam da nossa imensa disponibilidade e proatividade, podem querer manipular uma situação para fazer a gente se sentir culpado quando nós, pessoas disponíveis, lhes dizemos não. E a autopreservação pede que a gente conheça as nossas necessidades, conheça os nossos limites e sustente-os, que a gente pratique autoconhecimento, que a gente adquira a nossa autonomia emocional, financeira, para que a gente possa dizer não com mais tranquilidade. É muito importante a gente não ceder à pressão imediata do sim. É preciso saber se você pode se comprometer com algo, se aquilo vai te prejudicar de alguma forma ou vai prejudicar outra pessoa. Eu sei que você sabe que dizer não a alguém, mesmo em nome da nossa saúde física, financeira e emocional, não é fácil. Mas é um sinal de maturidade. E a maturidade, ela é adquirida através das experiências vividas, das reflexões difíceis que normalmente nós ignoramos ou pelo menos evitamos fazer, com coragem de deixar para trás o nosso comportamento infantil e assumir as nossas responsabilidades na vida adulta. Infelizmente, nós não podemos culpar os outros pelas decisões que nós tomamos. E sou eu quem paga a conta, eu quero saber quanto é que ela me custa. E se dizer não já é difícil, sustentar o não é mais ainda. Quem se beneficia do nosso sim fica chateado quando escuta um não.
rompe a amizade, nos dá um gelo. E isso, no fundo, nos dá um certo medo, porque, querendo ou não, por mais que haja algum nível de manipulação, há também um nível de afeto envolvido. Então, a gente pode enfrentar um luto, e por isso o primeiro não é o mais difícil. Mas mais importante que isso é sustentá-lo. O outro vai querer o seu sim. E para isso ele pode até apelar para o emocional, para tentar arrancar de você ou manipular essa sua decisão. Ah, você podia fazer isso por mim. O que é que te custa? Poxa, depois de tudo que eu fiz pra você. Eu sempre digo que para mim um dos maiores desafios da convivência é conviver com adultos emocionalmente imaturos. Sabe aquela pessoa que você convive, que você vive pisando em ovos para não criar um conflito? Aquela pessoa que nunca assume seus erros, que nada é sobre ela, que faz uma chantagem emocional quando tá numa conversa super difícil, ou fica reativo, ou fica na defensiva, ou começa a ofender, ou leva a conversa para um outro lugar, que não resolve seus problemas. Aquela pessoa que você não consegue conversar, ela não escuta, ela fala por cima, ela não tá ali para resolver um conflito, por exemplo, para resolver um problema, ela tá ali porque ela quer que você faça alguma coisa por ela. Ou que você diga o que ela quer ouvir. E claro que depois desse conteúdo você ainda vai cair na armadilha de dizer sim quando queria dizer não. Porque esse é um hábito que a gente não muda assim, num estalar de dedos. É preciso tempo para aperfeiçoar a prática. Então é claro que nesse período você vai dizer sim, muito sim, quando você queria dizer não. Só que assim, confia no processo, porque com o tempo o não vai ficando cada vez mais fácil. E o sim vai ficando cada vez mais claro. Aos poucos a gente vai ganhando experiência e vai saber se uma situação se trata de autopreservação ou de egoísmo. E gente, cá pra nós, às vezes nós somos egoístas. A gente também tem que estar pronto para encarar algumas verdades e essa pode ser uma delas. No fim, as perguntas são parecidas. Se eu disser sim ao me comprometer com isso vai me prejudicar? Ou, se eu disser sim e me comprometer com isso vai prejudicar alguém? Na minha opinião, ninguém deveria aceitar se prejudicar para ajudar outra pessoa, da mesma forma que ninguém deveria se esforçar para prejudicar alguém. Agora vamos ver uma situação de autoproteção na prática a partir de uma situação imaginária? Vamos lá. Imagina que o teu melhor amigo caiu num golpe e ele te liga desesperado, contando a situação, pedindo para você 15 mil reais para resolver a situação dele. Ele te liga para pedir esse dinheiro porque ele sabe que você tem. Do outro lado está você. Você está juntando dinheiro para viajar com a família, que é o seu sonho, você está juntando esse dinheiro há, sei lá, um ano e você tem um pouquinho mais que 15 mil guardado. Olha, gente, quando a gente se torna adulto, a gente se torna responsável pelas nossas escolhas e também pelas consequências delas. Nessa situação imaginária, com certeza, a dor desse amigo é real, mas ela é de responsabilidade dele. Ele que deve procurar outras saídas. Um banco, um parente. O que, na minha opinião, não seria justo seria você comprometer o seu sonho, o seu dinheiro guardado para ajudar a resolver um problema que nem é seu e que não foi você quem causou. E nesse caso, além de ser um ato de autorrespeito consigo, é também um ato de responsabilidade e alto amor com seu amigo. Por mais estranho que possa parecer, permitir que pessoas ao nosso redor cresçam e aprendam com as próprias experiências é uma maneira de amor, porque a partir dessas experiências, essas pessoas podem crescer na vida. Egoísmo é quando alguém age sozinho, sem considerar ninguém, e acaba tomando uma decisão que só beneficia a si mesmo e ainda prejudica outra pessoa. Alguém só pode ser taxado de egoísta quando tem uma atitude que causa um dano direto ao outro por conveniência própria. Já quando a gente diz não para se proteger, sem prejudicar ninguém, não é egoísmo. É simplesmente o estabelecimento de um limite saudável. Faz sentido para você? Agora, preste atenção aqui. Nem tudo nos relacionamentos vai ser um não. Às vezes é sim. Sim, às vezes você vai precisar se dedicar um pouco mais à relação por causa do outro, vai precisar fazer um esforço extra. Isso é natural nas relações, se chama reciprocidade.
Reciprocidade é extremamente importante para que a gente consiga construir uma relação saudável e equilibrada. Reciprocidade é quando existe troca. Quando você faz pelo outro, ajuda o outro, mas você sabe que quando você precisar, o outro vai estar lá por você também. Assim é uma relação onde os dois ganham. E em relações saudáveis e recíprocas, o não jamais será um problema. Relacionamento saudável é uma negociação de ganha-ganha. E pode parecer estranho eu utilizar a palavra negociação para me referir a relacionamentos, né? Mas a verdade é essa, uma relação é uma construção de interesses. Ambos têm que estar felizes, ou pelo menos mais felizes do que tristes. Os dois têm que ganhar. E a construção dessa relação vai fazer com que ambos aprendam a ceder e saber o momento que vai ceder. Às vezes, em determinado momento, você vai dar 80%, a outra pessoa 20%. Depois, em outro momento, 50%, 50%. Em outro momento, um vai dar 60%, outro vai dar 40%. Por aí vai. O que não pode acontecer jamais em uma relação adulta saudável é um dar mais que o outro. As relações elas precisam de equilíbrio. Então, um não pode receber menos do que o outro. E aproveitando o gancho, eu quero saber se você já interagiu com o conteúdo. Se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você estiver ouvindo por outras plataformas de áudio, faz aí o que a plataforma está sugerindo. Seguir, avaliar, deixar um like, adicionar os seus podcasts favoritos, eu vou ficar muito honrada. E isso ajuda demais o conteúdo a crescer, a comunidade a crescer. E se você, por acaso, quiser fazer uma contribuição mais direta para o conteúdo, você pode fazer uma contribuição via Pix. A chave Pix é pensando.fazendopodcast@gmail.com pensando.fazendopodcast@gmail.com. A parte boa de você ter ficado comigo até agora é que se você nunca parou para pensar sobre isso, você agora tem uma nova oportunidade. Uma oportunidade de refletir e repensar sobre suas relações e também de construir trocas mais genuínas com as pessoas. Esse conteúdo te lembrou algum amigo? A melhor experiência é a experiência compartilhada. Então eu peço que você considere e envie esse conteúdo para um amigo, porque com certeza essas experiências que a gente troca, elas nos fazem crescer. Além de que essa ideia pode mudar radicalmente as relações e fazer a gente refletir e aprender a se proteger ao invés de se prejudicar. Aprender a dizer sim ou não na hora certa é essencial para a gente aprender a diferenciar aqueles que estão conosco de maneira recíproca e genuína daqueles que estão conosco apenas atrás do famoso venha nós. Se você escolher dizer sim só por vaidade, só para evitar ser visto como egoísta, não tenha dúvidas. Você vai se sobrecarregar, isso vai te esgotar até não sobrar mais nada de você nem para você mesmo. Então guarda isso com carinho. Autopreservação não é egoísmo. Autopreservação é autocuidado, é maturidade, é respeito, é amor próprio.